Capítulo 2. Onde é este lugar? Vikir verificou seu corpo. Não havia mana e era extremamente fraco. Não há sequer um punhado de auras que ele construiu ao longo de suas inúmeras batalhas. Eu caí no inferno. Mas não é. Este lugar é muito árido para chamar de inferno. Um lugar onde até o inferno pareceria mais hospitaleiro. Porque essa é a família Baskerville. Não há como não conhecer a atmosfera do lugar onde vivi como cão de caça nos últimos 30 anos. O cheiro de sangue, de pus, de tudo que estava imundo e morto. Vikir van Baskerville teve um palpite. Que ele havia retornado à época em que acabará de nascer. O que eu deveria fazer agora? Um corpo que viveu cerca de 100 dias. Não há muito que você possa fazer. Apenas virando-se e sinalizando para a babá compartilhada amamentar? Certo então. Não há nenhum cara que pareça útil. Uma voz familiar foi ouvida. Hugo Leis Baskervilles, patriarca dos Baskervilles, foi visto parado no centro do berçário. No momento em que ouviu sua voz, Vikir quase se levantou e fez uma reverência, como era seu hábito na vida. Felizmente, isso foi impossível por causa do corpo de um bebê recém-nascido. Vendo o principal culpado que o executou, ele cerrou os dentes. No entanto, como o corpo ainda não tinha dentes, não havia som. Vamos nos acalmar. No passado, para se tornar membro da família Baskerville, para ser reconhecido pelo pai e para se livrar da pretensão de ser filho ilegítimo, foram dias de vergonha e vergonha contra os quais ele lutou. Sangue inferior, a etiqueta não o abandonava, não importa o que ele fizesse. Eu viveria de forma diferente nesta vida. Se o coelho desaparecer, ele não viverá uma vida como a de um cão sendo fervido. Certo então. Houve uma oportunidade que tornou a determinação de Vikir ainda mais forte. Mova as crianças para o berço da espada. Eu ouvi as palavras de Hugo. Enquanto ela partia nas mãos de sua babá, a mente de Vikir estava a mil. É o primeiro rito de passagem? O berço das espadas é uma viagem ao rio Estige, que ocorreu ao redor de uma pequena colina. No momento em que atravessam o labirinto feito de espadas e mergulham no rio Estige, os filhos da família Baskerville renascem como guerreiros. É claro que a bênção do rio Estige não deu força igualmente. Os fracos morrem e os fortes sobrevivem. Os fortes ganham mais que os fracos. Os filhos dos Baskervilles devem sair do berço das espadas o mais rápido possível e mergulhar no rio Estige. Você precisa mergulhar no rio o mais rápido e pelo maior tempo possível para ganhar vantagem sobre seus irmãos. Então Vikir se moveu assim que foi jogado no centro do berço de espadas. Volto. Ele moveu a lâmina com duas mãos macias. Disse que as crianças de algumas famílias de prestígio levam coisas que as ajudarão no futuro, mas as crianças da família Baskerville têm que agarrar as lâminas que ameaçam o seu futuro desde o primeiro aniversário. Cuspir. A lâmina cortou sua pele. Cada vez que ele apertava entre as lâminas com força, uma dor ardente percorria todo o seu corpo. Mas isso não importava. Esse nível de dor é algo com o qual ele se acostumou depois de viver como cão de caça nas últimas décadas. Além disso, quanto mais profunda a ferida, melhor, para que a água do Estige possa permear melhor o corpo. Vikir conhecia todos os segredos, lendas, mitos e histórias de fantasmas dos Baskervilles. É por isso que ele sabe aproveitar ao máximo o rio Estige. O corpo mole da criança é levado ao inferno pela alma endurecida do cão. O sangue fluindo de seu corpo e descendo a rampa indicava o caminho reto e a distância mais curta a seguir. Vikir continuou a rastejar na direção enquanto continuava a sangrar. E logo ele alcançou o solo sagrado dos Baskervilles. Rio Estige fluindo pelo pântano. Quando você mergulha neste lugar, seu corpo fica duro como aço e sua alma fica extremamente forte. Vikir se jogou no rio em posição fetal. Com um estrondo pesado. Foi tão doloroso como se eu tivesse sido submerso em ferro fundido fervente. Água quente o suficiente para formar vapor. Tendo caído aqui com inúmeras facadas por todo o corpo, não havia dúvida de que não seria doloroso. Mas Vikir suportou a dor de ser fervido. E ele esperou as águas do Estige permearam os cortes, rasgos e feridas rompidas.
Ainda, o corpo começou a mudar. A água do Estige, que permeou as feridas e penetrou nos ossos e intestinos, estava transformando o corpo de Vikir de 1 para 10. É definitivamente diferente. Vikir ficou surpreso que seu bom começo pudesse fazer uma diferença tão dramática. O corpo da vida anterior era resistente e experiente, mas ainda era pequeno e magro comparado aos outros. Como os próprios ossos eram fracos, havia limites para a fixação dos músculos, e como os caminhos de mana eram estreitos, havia restrições claras à elevação da aura. Mas seus irmãos eram diferentes. Ossos altos e grossos e veias de mana largas. É diferente em talento, qualidade e linha de partida. Em sua vida anterior, Vikir quase saiu da Torre de Espadas em último lugar. Portanto, ele não poderia aproveitar adequadamente o efeito do rio Estige. Porque todos os seus irmãos já haviam absorvido esse poder. Desde então, devido à sua origem como filho ilegítimo e pouco talento, ele sempre recebeu apenas a última classificação. Quando outros comiam alimentos saudáveis, vestiam as melhores coisas, dormiam em camas confortáveis. Comia escarpas sujas, usava roupas de merda, dormia em lugares sujos. As conquistas obtidas por ele foram levadas por seus irmãos. Foi o mesmo na guerra com os demônios. Não importa quantos demônios e demônios ele matou, as conquistas sempre pertenceram a seu pai ou meio-irmãos. Houve pouca ou nenhuma recompensa. Não foram apenas os demônios que tiveram que ser mortos, mas também os inimigos políticos e humanos de seu pai. Ele teve que assassinar, emboscar e intimidar todas as 7 famílias, e ao fazer isso, elevou Baskerville ao topo das 7 famílias. Mas qual foi o resultado? Execução. Quando o coelho desaparece e a caça termina, não há necessidade de cão de caça. Acusado de conspirar com os demônios, Vikir foi executado carregando todos os pecados sujos de Hugo. Seu pecado foi apenas um: saber demais. Suspirar. Vikir rangeu os dentes. Os dentes que cresceram na boca colidiram ferozmente antes que ele percebesse. A água do Estige avançou seguindo uma fúria que atingiu a medula dentro dos ossos, e logo deixou os ossos mais grossos, a carne mais dura e o barril de mana mais largo. Claro, a dor ardente continuou a surgir, mas isso não importava. Vikir começou a beber água. Ele estava pensando em fortalecer os órgãos internos também. Ele estava pensando em uma antiga lenda transmitida pelos Baskervilles. Há muito tempo, havia um guerreiro invencível em Baskerville, certo? O espadachim mais forte que não levou nem um único arranhão na pele, muito menos um osso, mesmo quando atingido por um machado. Mas o seu fim foi realmente absurdo. Uma flecha envenenada disparada por um rival de outro clã o caiu no calcanhar, e ele morreu devido aos efeitos colaterais. Foi porque, quando ele era bebê, seu babá o agarrou pelos tornozelos e o mergulhou de cabeça para baixo no Estige, deixando um ponto relativamente fraco onde a água não chegava por causa das palmas das mãos da enfermeira. Não deveria ter esse tipo de parte. Vikir fez o possível para se movimentar no rio. Ele torceu o corpo o melhor que pôde, sem deixar nenhuma parte intocada pela água. Nesse ínterim, a ferida abriu, mas foi ainda melhor. Porque a água pode penetrar bem no corpo. Borbulhando. O sangue foi drenado e seu corpo começou a ficar dormente. Ele estava sem fôlego e queria chegar à superfície o mais rápido possível. Mas não pode ser. O rio Estige nunca aceita uma criança depois que ela sai de seus braços. Se apenas a cabeça fosse exposta para respirar, apenas a cabeça não estaria mais protegida. Então Vikir agarrou-se desesperadamente à pedra no rio. Ele continuou mexendo o braço para que a água do rio pudesse tocar a palma que segurava a pedra. Essa hora. Ouço vozes brigam em meus ouvidos. Jovem mestre! Você deve sair. Se você ficar submerso por mais tempo, você morrerá. Oh meu Deus! Ele pode morrer assim. Pegue! Temos que buscá-lo. Parece que houve um alvoroço vindo de cima. Bem, esse é o caso. A ganância excessiva se torna venenosa. É bom fortalecer o corpo, mas não deveria ser sufocante e moribundo? Comeu. Filho.
Suba agora. A voz de Hugo Le Baskerville também é ouvida. Mas essa voz apenas alimenta a raiva de Vikir. Vikir declarou-se. Mas ele simplesmente não se disse. Engolir, 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 engolir. Beba a água do rio Estige na boca. Até o fim. E, assim que você subir, respirar o ar o quanto quiser. Vikir abriu bem a boca para respirar. Ao vê-lo, Hugo Le Baskerville sorria abertamente, o que é raro. Ha ha ha, olha esse cara? Seus dentes não cresceram naquela época. Cães cozidos em água fervente expuseram as presas.